Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com vocês. Mais uma quarta-feira, pela bondade e misericórdia de Deus, nós estamos aqui. Eu espero que esses poucos minutos que a gente passar sejam minutos de atenção, como Maria fez quando Jesus apareceu na casa dela, que a gente também possa se deleitar com a presença dele, não é? Aos seus pés, prestando atenção naquilo que ele tem para dizer, não é? As informações que ele vai nos passar. E eu sei que em todo momento onde estamos com Jesus, ou quando estamos com Jesus, são momentos preciosos, não é? Que essa noite seja uma noite abençoadora para todos os irmãos. Inicialmente eu quero parabenizar aqui a Biga e o Domingos. Eles completaram ontem 36 anos de casados. Não é? Poxa vida, 36 anos é uma caminhada boa. Então nós queremos parabenizar os nossos queridos irmãos, um exemplo de casal, não é, ali na nossa comunidade. Que Deus possa continuar derramando sobre a vida do Domingos e da Biga bênçãos surpreendentes, que eles sejam enriquecidos pelo Senhor, que o seu casamento, a sua união, a aliança que eles têm permaneça até mais firme, não é? De hoje em diante, assim, que Deus possa estar sustentando a cada um deles. Parabéns, viu, Domingos e Biga, se vocês estão assistindo a gente aqui, dá um toquinho aí, não é? E eu confesso que hoje eu estou meio perdido, eu não sei onde que eu estou olhando aqui, se eu estou olhando bem. O que você acha aí, Cris? Eu estou olhando bem? É? Então tá bom. Vamos orar, irmãos? Faz tempo que a gente não ora junto, né? Vamos agradecer a Deus por mais uma quarta-feira, mais uma semana se passou. E nós temos muito que agradecer a Deus. Pai querido, nós queremos, diante do Senhor, expressar nossa gratidão pelo bem que Tu és na nossa vida, pelo bem que Tu fazes na nossa vida. Nós te agradecemos. O Senhor é a nossa provisão, o Senhor é a nossa porção. A Tua força é quem nos alegra. Tua presença, Senhor, ela é indispensável. E como diz a canção que acabei de cantar, só o Senhor pode nos abençoar de tal forma que, se porventura nós errarmos, nós pecarmos, nós vacilarmos, só o Senhor tem o poder de nos levantar e de firmar os nossos pés, nossos joelhos, para a gente caminhar. Eu te agradeço, Senhor, por esta quarta-feira, pela vida dos meus irmãos que estão em suas casas, nos assistindo, e por esta programação nós pedimos a Tua bênção, bênção na reflexão da Tua palavra, que é tão maravilhosa, Senhor. Nós é que somos limitados e pequenos, por isso nós pedimos que o Senhor nos ajude, que o Teu Espírito Santo nos auxilie espiritual da Tua palavra. Fala conosco nesta noite, Senhor. Sustenta a nossa alma, o nosso espírito, reanima o nosso corpo, que a nossa mente seja renovada pela Tua palavra, que é boa, perfeita e agradável. Que nós não nos conformemos com este mundo, Senhor, ouvindo tantas notícias, que essas informações externas que vêm da sociedade, elas sejam filtradas pela Tua palavra e que nós tenhamos força do Senhor
para irmos em frente, segundo a tua vontade. Uma noite de esperança, de vitória, Senhor. Abençoa cada lar, cada esposo, cada esposa, cada filho. Abençoa, Senhor, as nossas crianças, o pessoal da terceira idade, Senhor, querido. Segura bem a nossa mão, Senhor. É o que nós te pedimos. Fica conosco. Nos alegra, Senhor, com a tua presença nessa transmissão. Tudo seja para o teu louvor e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu vou cantar mais uma vez, porque essa canção, ela é bem antiga, não é? Se não me falha a memória, ela foi feita por um congresso de homens. E eu não vou me lembrar aqui o ano, eu não marquei a data, mas eu acho que foi feita mesmo, assim, para um culto de homens, foi uma coisa assim. É bem simples, não é? Deus, só Deus, só Deus. Deus, só Deus, só Deus. Capaz de nos amar, capaz de nos unir, capaz de levantar o homem que cair. Levantou Jó, ergueu Davi, sustenta você, cuida de mim. Deus, só Deus, só Deus. Deus, só Deus, só Deus. É isso, essa canção lembra Davi, não é? Um pouquinho de Davi. Davi teve um período difícil na sua vida, vários, né? Mas assim, um período onde ele, depois de ter pecado contra Deus gravemente, ele passou por uma fase depressiva, chorava, era um ponto de ser um choro de olhos secos, não é? A pele, segundo o relato dele, a pele grudava no osso e ele emagreceu muito. Acredito que foi um período de depressão e foi quando então ele reconheceu o seu pecado, confessou o seu pecado e Deus, o Deus de misericórdia, de graça, não é? Abraçou Davi, perdoou Davi. E Jó também, não é? Jó passou por um período muito difícil na sua vida, sua família, o seu corpo, sua moral, não é? Sua vida social, tudo mudou na vida de Jó e ele passou um tempo questionando, não entendendo, mas depois que Deus o chama para uma conversa, ele se apruma diante de Deus, Deus o defende, Deus o ajusta, Deus o recompõe, não é? E ele se refaz. O nosso Deus é um Deus que tem poder para nos refazer depois de um período difícil, não é? E ele é poderoso, nós temos que esperar nele sempre. E essa canção saiu, é curtinha, mas simboliza esse levantar de Deus, não é? Este recomeço no poder de Deus, né? É isso. Então, um abraço para aqueles que chegaram agora. Eu não estou vendo os nomes aqui, né? A Cristina tá. Se você tem alguma dúvida, deseja falar alguma coisa, aí a Cris vai me informando aqui, por favor. Tá bom? Amém. Quarta-feira. Irmãos, eu escolhi hoje um texto. É um texto conhecido, não é? Mas me traz sempre um ânimo esse texto aqui.
é uma parábola que Jesus conta quando ele é abordado por um doutor da lei, não é? E está registrado em Lucas, no capítulo 10. No capítulo 10, a partir do versículo 29. Lucas 10, 29. Antes de ler aqui, estou me lembrando aqui, Pastor Walter, se estiver me assistindo, um abração aqui, ó. Estou vendo o rostinho da Deli, não é? Jota, saudade de você, Jota. Tá tudo bem aí? Não é? Hoje eu recebi um abraço tão gostoso do Henrique. Henrique, Ana, Deus abençoe vocês, viu? Obrigado pela lembrança. Deixa eu ver aqui, as nossas idosas, irmã Luzia, irmã Luísa, né, Flor? Irmã Luísa, mãe do André, um abração. Irmã Júlia, poxa vida, a irmã Geralda, irmã Rosa, não é? Esse pessoal que a gente está com saudade. Irmã Cida, Deus abençoe, não é? Quem mais aqui que a gente conversou esses dias? Lembra, Flor? Falei da irmã Júlia, espero que ela esteja assistindo aí. Sueli, não é? Que tem mandado suas lives, os seus recados. Quem, Flor? Su, um cheirão para você também. Deus abençoe. Tem sido muito boa as tuas meditações, viu? Pela manhã. Deus abençoe. A todos, enfim, não é, que estão nos assistindo aí. Meire, estou vendo a Meire aqui. O Serginho. Ô Serginho, Deus abençoe. Legal. E outros aí que estão... Bacana. Deus abençoe vocês. Bom, irmãos, vamos à leitura da palavra? Lucas 10, a partir do versículo 29. O texto bíblico diz assim. Eu vou ler, melhor dizendo, desde o versículo 25, porque é uma sequência, não é? Diz assim, certo dia, um especialista da lei, ou um doutor da lei, se levantou para colocar Jesus à prova com uma pergunta. Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu, ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. E Jesus então diz, está correto, faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma historinha, uma parábola. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas e espancaram, e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote, quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte,
deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus ao doutor da lei. Aí ele respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: então vá e faça o mesmo. Antes da gente tirar algumas lições daí, irmãos, algumas curiosidades desse texto. Não é? Essa parábola, nós não sabemos, não é, se ela é baseada num fato real ou não, mas Jesus usa essa parábola para ensinar aquele doutor da lei algumas verdades espirituais, isso é claro. Mas apesar de ser uma parábola, essa estrada, ela existia, não é? E, como nós vimos aqui, no início da parábola, Jesus conta que um homem descia de Jerusalém a Jericó. Essa era uma estrada mesmo, e tinha aproximadamente aí uns 25 a 27 quilômetros de Jerusalém a Jericó. Os historiadores dizem que essa estrada realmente era uma estrada bem perigosa, né? Havia assaltos. No tempo ali de Joséfo, que é um historiador, essa estrada continuava sendo sempre foi perigosa, porque ligava a Jericó, que era uma cidade, praticamente ela se tornou uma cidade romana, não é? Então era uma cidade de veraneio de um dos Herodes, e assim, ao vir, não é, saindo de Jericó para Jerusalém, alguns diziam que alguns sacerdotes, quando estavam livres do seu serviço, eles iam e vinham, porque alguns moravam né, beirando a estrada, numa das cidadezinhas. Então, essa estrada se tornou muito perigosa. Inclusive, Joséfo diz que havia muitas mortes nessa estrada. Não é? Então, Jesus usou uma realidade, não é? Joséfo, ele vem um pouco antes de Jesus, não é? Jesus usou a fama dessa estrada para contar uma parábola. E certamente, esse doutor da lei, o texto não diz se ele era um fariseu ou não é? Ou um escriba, mas ele era um doutor da lei, alguém que entendia muito do Pentateuco, não é? E dos profetas também, Salmos também. Então Jesus começa a contar uma história, e nessa noite, irmãos, se eu pudesse dizer assim, em linhas gerais sobre o que eu falaria, eu poderia dizer o seguinte: os evangelhos, eles trazem muitos ensinamentos espirituais, éticos, talvez não tão morais, mas éticos de Jesus. E a maioria desses ensinos, eu poderia dizer que para a época, e acho que até para hoje, eles são considerados meio extravagantes. Porque Jesus era um mestre que ele fugia do normal, do comum, não é? Ele era um off-road, né? Um fora de estrada, ele era muito diferente. E os ensinos de Jesus meio contradiziam os pensamentos de Jesus, as parábolas de Jesus
trazia uma certa contradição com aquilo que era o parecer comum de todos os mestres da época. Então, eu diria o seguinte, que os ensinamentos de Jesus, e este é um muito importante, eles eram considerados meio extravagantes. Não é? E eu vou dizer o porquê. Jesus está tratando aqui com um mestre da lei e provavelmente Jesus se sentiu atacado por esta pergunta, e todas as perguntas que eram feitas para Jesus, todas não, a maioria das perguntas eram feitas com aquele sentido de derrubar o ensino de Jesus, não é? de contradizer, de refutar, de tirar a fama de Jesus. Alguns chegavam para Jesus honestamente, sinceramente, e tratavam Jesus com educação, e Jesus então respondia na medida. Não é? Mas aqui, esse mestre da lei, ele traz essa pergunta. Não é? Ele já sabia, talvez ele quisesse provar Jesus se Jesus estava por dentro da lei. Não é? Só que Jesus devolve a pergunta dele com uma pergunta. Não é? O que a lei diz? Então o mestre da lei, ele responde, não, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então Jesus responde para ele, então, faz isso e você vai viver. Ou seja, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Não é? Uma vez eu disse isso ali no nosso culto, que amar a Deus sobre todas as coisas tem a ver com os 4 mandamentos. O próximo como a si mesmo tem a ver com os 6 mandamentos restantes. Não é? Desde do 5º até o 10º, os mandamentos têm a ver com o próximo. Não é? Não roube, não adultere, ama o teu pai, tua mãe, não é? E aí vai. Então tem a ver com o próximo. Essa divisão ela é bem interessante. Mas ele sabia o que tinha que fazer, mas ele pergunta para Jesus. Então Jesus fala para ele, olha, faz isso e você vai viver. Não é? Porque é bem isso mesmo, irmãos. O fim da lei é o amor. Amor a Deus e ao próximo. Se a gente consegue fazer isso, a gente cumpre toda a lei, segundo o ensinamento do próprio Senhor Jesus. Não é verdade? Mas aí, me parece que esse doutor da lei, ele não ficou satisfeito em abordar Jesus até aí. Então, até o texto diz assim, que ele, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Eu acho legal agora, irmãos, essa história que Jesus conta, porque pense um pouquinho, tente pensar, vamos tentar pensar como um judeu. Quem era o próximo do judeu? O próximo do judeu, não é, de acordo com o que a gente aprendeu nas Escrituras, o próximo do judeu era a sua própria família, eram os amigos, eram aqueles que podiam propiciar um bem para ele. O próximo, para um judeu, não era alguém de fora, não era um estrangeiro, o que nós chamamos o que a Bíblia chama de gentil, não é? Um estrangeiro, alguém que não seja judeu. E principalmente, o judeu não ia considerar um samaritano próximo. Então, o próximo eram os da própria casa, os da própria cidade, os da própria terra, do próprio país.
O judeu também não consideraria, por exemplo, um judeu leproso como próximo. Olha que coisa. Não é? E falando sobre isso, irmãos, abrindo um parênteses, né? Se a gente pudesse aplicar esse ensinamento de Jesus para os conceitos que a gente tem e para os preconceitos que a gente tem, né, com relação à etnia. Nós acabamos de ver o que aconteceu nos Estados Unidos, a morte de um homem. Eu não gosto de dizer um homem negro. Para mim isso é uma coisa estranha. É a morte de um homem, um policial. Ele ultrapassou o seu limite, não é? Abuso de autoridade, foi violento, foi cruel e matou um homem. Não é? E agora um movimento em muitos países, não é? Um movimento de pessoas de cor, não é? Negros, contra o sistema, contra os brancos, e aí vem os nazistas e vem, não é? Os sulistas, os nortistas, os americanos do sul contra os americanos do norte, é chinês contra americano, americano contra chinês, não é? E a gente vê cada coisa hoje, não é? Quem defende que as gerações vão melhorando, me perdoe, mas parece que a gente tem piorado, não é? Como seres humanos, não é? E eu acredito que esse ensinamento de Jesus, ele tem o poder de mexer nos nossos conceitos. De repente, sustenta, não é? Coisas que nós consideramos verdades, e nós precisamos ser limpos pela palavra e deixar o poder da palavra de Deus refazer alguns conceitos que nós adotamos como verdades. Não é? Nem sempre aquilo que eu penso é a verdade, nem sempre a minha verdade é a tua verdade, nem sempre aquilo que consideramos certo é a verdade bíblica. Então nós precisamos ser lavados pela palavra, ter a coragem de dizer: Senhor, se eu estou errado, eu quero ser mudado, muda a minha mente, o meu conceito, porque a gente pode, irmãos, passar a vida toda achando que a gente está acontecendo e Deus pode não estar aprovando, não é? Os nossos pensamentos, nossas convicções, as nossas práticas, que segundo o pastor Marcelo, elas acontecem por causa dos nossos pensamentos. Então a palavra do Senhor tem que estar na nossa mente, trabalhando o tempo todo. Por isso que é importante a gente valorizar as Escrituras. Eu conheço um irmão que ele não aceita que nós estudemos a palavra de Deus. E ele diz que, não, a teologia não serve nada, o importante é o que o Espírito Santo fala, e na hora que a gente abrir a nossa boca, o Espírito Santo vem e nos toma. Irmãos, o Espírito Santo, ele é o autor da própria palavra. O Espírito Santo é quem nos guia a toda a verdade, e a verdade é a palavra. Não é? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são eles os autores das Escrituras Sagradas. Então jamais o Espírito Santo ele incentivaria, por um lado, eu vou encher tua boca, mas ele não nos levaria a ter um compromisso com este ensino da palavra. O Espírito Santo vai nos lembrar o que nós aprendemos da palavra, não é? Então, e aí, irmãos que não gostam de teologia não vão aprender, não vão para os cultos para ouvirem a palavra. Não é possível.
não gostam de escola bíblica, não gostam de livros, não gostam de ler, gostam que o Espírito Santo revele na hora. E isso é a gente depender só do Espírito Santo e desprezar a palavra do Espírito Santo. Porque as Escrituras, elas são do Espírito Santo, foram inspiradas pelo Santo Espírito. Veja só, mas às vezes essa pessoa acha que está certa, não é? Então, voltemos para o texto. Não é? Jesus então conta essa história para o mestre da lei. E eu acho que é bem interessante isso, irmãos, porque o mestre da lei, provavelmente, ele valorizava muito essa coisa do sacerdócio em Israel, não é? E respeitava os sacerdotes, e respeitava os levitas. E Jesus, então, usa essas duas figuras para trazer uma lição importantíssima. Então ele diz que um sacerdote, nessa estrada perigosa, esse homem foi assaltado, os ladrões tiraram a roupa, certamente ele ficou seminu, não é? Ou nu mesmo. E então o sacerdote, vendo aquela cena, ele olha o homem e atravessa a rua, vai para o outro lado. O levita, não é? Que também era muito considerado em Israel, não só o sacerdote, mas o levita. Eles tinham funções diferentes, não é? Mas eram considerados muito importantes nessa coisa da religiosidade judaica. Não é? E aí, então o levita também, passando por lá, vendo esse homem todo estrupiado no chão, seminu, ele também se desvia. E agora Jesus introduz um personagem nessa parábola, né, e diz, então, e pela mesma estrada descia um samaritano. Irmãos, a gente já tem ouvido isso, né, já de muitas maneiras, em muitas ocasiões, de muitos pregadores, essa coisa do samaritano e do judeu. Não é? Talvez para alguém que ainda não entendeu, o samaritano, ele era um habitante, ou um morador, ou alguém que nasceu em Samaria. E Samaria era a capital do Reino do Norte. Não é? Israel era inteiro, foi dividido num período lá atrás, em dois, ficou o Reino do Norte e o Reino do Sul, e Samaria era a capital do Reino do Norte. E Samaria já era ocupada por habitantes do lugar quando Israel entrou lá. Depois, a história vai contando que, depois da ocupação dos israelitas ali, que entraram, houve guerras, não é? Países estrangeiros como Babilônia, impérios, na verdade, impérios babilônicos, o Império Babilônico e Assírio, eles desciam e invadiam Samaria e eles traziam escravos de lá, não é? O Império Grego também, não é? O Persa, influenciaram nesse sentido. Todos os estrangeiros, escravos, eram levados para Samaria. Se tornou um lugar de gente estrangeira, muitos casamentos, muitos se associaram, não é? Casamentos mistos, e virou não é? Só que em Samaria tinha um monte ali, a gente vê isso quando a mulher fala com Jesus, não é? Que nós adoramos aqui no Monte Gerizim. Em Samaria tinha um monte chamado Gerizim, e era como se fosse, não é? O Monte Gerizim tinha um lugar de culto lá dos samaritanos, e é como se fosse Jerusalém, o templo de Jerusalém, não é? Ali, então, no Monte Gerizim, se adorava a Deus. E aquela mulher, ela fala sobre isso.
né? Nós adoramos aqui e vocês adoram em Jerusalém, falando para Jesus, né? E então Jesus coloca esse personagem na parábola porque o samaritano ele era considerado uma raça mista, não é? E os judeus eles eram considerados uma raça pura. E eles então desenvolveram um ódio racial, não é? Um ódio violento pelos samaritanos e os samaritanos pelos judeus também. Então Jesus coloca um samaritano na história para explicar uma verdade para aquele mestre da lei. Jesus coloca o samaritano e diz: então, o samaritano passou ali e ele fez 4 ou 5 coisas que chamaram a atenção de Jesus na história, na parábola. A primeira coisa é que aquele samaritano, de quem não se esperava nada, o judeu não esperava nada do samaritano, mas foi justamente o samaritano que, vendo aquele moribundo, parou, se importou com ele, não é? E se compadeceu daquele homem. Uma segunda coisa, ele prestou socorro àquele homem, não é? Os primeiros socorros, foi ele quem fez. Ele colocou azeite, vinho, enfaixou as feridas. E depois, uma terceira coisa, ele colocou aquele ferido no seu animal, no seu carro, não é? E levou a uma hospedaria e ainda pagou. E uma quarta coisa, se prontificou a pagar as despesas que poderiam acontecer, né, ocorrer depois de um tratamento ali na hospedaria. Ou seja, 4 ou 5 coisas que um samaritano fez e que nem o sacerdote e nem o levita fizeram. Então, de onde não se esperava, não é? Veio uma coisa muito interessante. E aqui me chama a atenção, irmãos, a pergunta que o homem faz, não é? A pergunta que ele faz para Jesus, lá no início é: quem é o meu próximo? O doutor da lei questiona Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus não responde para ele. E no fim da parábola, Jesus faz uma pergunta para ele. E essa pergunta ela é oposta à pergunta do doutor da lei. Jesus pergunta para o doutor da lei: quem foi o próximo daquele moribundo? Eu não sei se você está me entendendo, mas essa pergunta de Jesus, irmãos, ela muda tudo. Ela muda tudo. Ao invés, eu acredito que uma das coisas que Jesus quis provocar naquele doutor da lei é assim: ao invés de você ficar perguntando quem é o teu próximo, por que você não é o próximo de alguém que precisa? Não é? Então Jesus dá uma invertida naquele doutor da lei e faz essa pergunta para ele. E o doutor da lei não tem uma outra resposta para dar para Jesus. Ele responde o seguinte: o próximo daquele moribundo é aquele que teve compaixão. É o que está escrito no versículo 37. O doutor da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus dá a mesma palavra que deu na primeira pergunta do doutor da lei, né? Então, faça isso, faça da mesma maneira, não é? E certamente você vai se dar bem. Com isso, irmãos, eu teria algumas coisas aqui para pontuar e termino a nossa reflexão de hoje.
Pense num mestre como Jesus, que trouxe ensinamentos que é para confundir a cabeça de qualquer mestre da lei. Por exemplo, Jesus, lá em Mateus capítulo 6, ele ensina o seguinte: se alguém te bater no rosto, dê a outra face. Jesus ensina assim: se alguém te pedir a roupa, dê também a túnica. Jesus ensinou, não empreste, dê. Ou, se alguém te pedir, dê. Não é? Jesus também disse assim, ore pelo teu inimigo. Ame o teu inimigo. Jesus disse, não pague o bem com o bem. Pague o mal com o bem. Não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Porque pagar bem com bem, o publicano faz isso, os pagãos fazem isso, não é? Mas olha só, irmãos, os ensinos que Jesus foi trazendo na sua caminhada, né, dentro do seu ministério, ali, nos seus 3 anos, ensinando coisas que os mestres não ensinavam. Jesus traz lições, por exemplo, qual é o pai que faz uma festa para um filho que não merece, mas que voltou para casa? Qual era o mestre que ensinaria o seguinte? Falaria sobre um patrão que pagou o salário todo para um camarada que trabalhou só 1 hora. Ele pagou igual aos outros que trabalharam o dia todo. Não é? Então Jesus, ele tinha essa capacidade, esse poder de trazer para mudança de postura, para mudança de pensamento, não é? E mexendo com os conceitos já pré-estabelecidos, não é? Qual é o mestre que ensina a andar a 2ª milha? Não é? E por fim, Jesus ensina que um samaritano de quem ninguém espera nada, ele é mais amável do que um judeu, não é? Ensinado nas Escrituras. Um samaritano pode agir com misericórdia muito mais do que um sacerdote e um levita religiosos. Não é? E eu queria terminar o seguinte, irmãos. Aquele homem caído, seminu, machucado, roubado, quem garante que aquele homem não era um judeu que foi assaltado ali? Então, o ensinamento de Jesus, ele é provocativo. E eu acredito que a palavra do Senhor, ela tem essa função de penetrar. A própria palavra diz isso, não é? Que a palavra ela é poderosa para penetrar o nosso lugar mais profundo aqui e trazer um discernimento correto daquilo que Deus pensa e daquilo que nós pensamos. Quando eu citei essa pequena lista aqui, os mestres não ensinavam isso, não é? Ofereça outra face a quem te ferir. Pelo contrário, um mestre comum ali, nos dias de Jesus, ensinaria o seguinte, se alguém te enfiar a mão na cara,
é dente por dente, olho por olho. Dá também, não é? Um mestre daquela época ensinaria o seguinte, olha, se você emprestou, depois você pega. Jesus foi além, não é? Jesus foi, não. Se você perceber que uma pessoa está precisando, não cobre, dê para ela, dê, esquece. Não fique esperando um retorno. Um mestre da época ensinaria o seguinte, você deve odiar um inimigo, porque ele te odeia. E Jesus disse, não, ama o teu inimigo. Amontoa brasas na cabeça dele. Não é? Que o amor de Deus seja visto em você. Não é? Talvez um mestre daquela época agiria com muito mais rigor e até com violência. Um filho que desperdiçou tudo que tinha e voltou para casa arrependido, um mestre talvez dissesse, ele não merece, não é mais o filho, não faz parte dessa família. Não, Jesus ensina que Deus é misericordioso e quando há arrependimento, há uma nova chance, há uma nova oportunidade, não é? Então, irmãos, esta parábola é uma parábola rica. A gente traz aqui uma reflexão tão simples, não é? Mas alguém com mais capacidade pode tirar tantas coisas boas daqui. Eu termino dizendo o seguinte: nós devemos seguir, irmãos, a Jesus mais de perto, porque os seus ensinos, eles são, eu vou colocar aspas aqui, são extravagantes. Eles ultrapassam uma compreensão pequena, não é? Eu, sinceramente, eu não sei o que Jesus faria com aquele policial que matou aquele homem nos Estados Unidos. Dá medo, às vezes, de ver uma revolta, e muita gente se aproveita, não é, de um fato injusto que aconteceu, também para manifestar a sua raiva, o seu ódio. Gente começa a invadir, vocês viram lá, invadir lojas, começa a depredar o espaço público, a colocar fogo nos carros. Será que esse tipo de reação também é correto? Se o policial errou, não é? Ele deve ser punido, sim, pelas leis de lá. E aqui, irmãos, o que a gente pode pegar para a gente aqui, vamos tomar muito cuidado com as nossas críticas. Vamos tomar muito cuidado com as nossas posições radicais. Eu, às vezes, vejo umas postagens aí radicais. Não tem que ser assim, tem que ser assado, porque não sei o quê. Vamos tomar muito cuidado. O que serve para o outro deve servir para a gente também. Nós não somos os donos da verdade, mas nós seguimos o Senhor da verdade e nós temos que aprender com Ele a como reagir diante de situações difíceis, não é? Porque de repente Jesus pode querer contar uma historinha dessas para nós, não é? A gente se acha tão santo, os nossos padrões são padrões tão elevados e Jesus vem com essa história e diz, então, olha, um samaritano, não é? Um que a gente considera incrédulo, um que a gente acha que não é digno, pode fazer coisas que agradam a Deus que a gente não faz. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Que Deus nos ajude a colocar esses ensinamentos no nosso coração e que a gente repense, irmãos, a nossa caminhada, as nossas posturas. Vamos deixar a palavra de Deus trabalhar na nossa mente. Não é? Porque não é fácil, não é fácil.
Vamos tomar cuidado com os nossos julgamentos, né? Só o Senhor, só Deus é o juiz. E vamos guardar o nosso coração. Que não sejamos mestres da lei, não é? E que Deus nos ajude. Tá certo? Vamos ficar com essa palavra aí. Eu espero que eu tenha sido de alguma maneira útil para vocês nesta noite. É um privilégio para mim estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo carinho, pela assistência de vocês. Eu quero mandar um abraço aqui, olha. Os jovens que estão nos assistindo, eu estou com a saudade de vocês, né? Eu e a Cris aqui, a gente fica lembrando de nomes, às vezes a gente está no almoço, comendo aqui, conversando, e a gente fica lembrando de alguns episódios das nossas reuniões, né? Então, queridos jovens, aquele abraço para vocês, viu? Deus abençoe vocês. Um abraço para a irmã Lídia, que está assistindo hoje aqui. Irmã Lídia, Deus abençoe, viu? A mãe da Meire, da Rô. Aí, Deus abençoe a senhora, não é? A mãe do Marcelo também está nos assistindo aqui, não é? Marcelo Carioca. Eu esqueci o nome dela. Ô Marcelo, como é que é o nome da sua mãe mesmo? Me perdoe, esqueci. Dona... Fala pra gente aí. A Kátia está assistindo, ela fez aniversário ontem. A Cris está falando aqui que a Kátia fez aniversário ontem. A Kátia é a mãe do Murilo, da Sabrina, do Gabriel. Parabéns. Parabéns à esposa do Moacir. Acho que é Nilma, né? Dona Nilma, acho que é Dona Nilma, mãe do Marcelo. É isso mesmo. Então, irmãos, estamos com saudade. A gente não tem ainda uma posição, não é assim, com relação... o governo de São Paulo ainda está, não é? Está restringindo, está liberando, e as fases vão acontecendo aí de acordo com o que eles planejaram. Mas a gente vai ter uma surpresa no retorno, viu, irmãos? A nossa cozinha tá ficando tão bonitinha ali. A gente está fazendo a cozinha aqui, viu, irmãs? Eu espero que dê tempo da gente terminar, e quando a gente voltar, nós vamos fazer uma festa, irmãos, se Deus nos permitir. A gente vai fazer uma festa tão gostosa. Eu não sei como vai ser o nosso retorno, não é? E acho prudente a gente seguir essas regras colocadas. Não vamos nos precipitar. O Rio de Janeiro, parece que já estão abrindo as igrejas lá. O Rio de Janeiro é fogo. Com todo respeito, Marcelo, Carioca, Dona Nilma, Rio de Janeiro tem um lance muito esquisito lá, né, que acontece ali, politicamente falando. A gente precisa tomar muito cuidado. Então vamos obedecer às normas aqui colocadas pelo nosso governo, e Deus vai nos abençoar. A gente vai se falando assim. Se tiver alguma situação difícil, se alguém precisar de ajuda, entre em contato com a gente, tá bom? Irmãos, eu aproveito para reforçar aquele aviso que eu dei no sábado passado. Se você está sendo abençoado, se as tuas crianças estão sendo abençoados, manda um valeu ali para Mariana, para o Nando, para os jovens, não é? Pelo WhatsApp, se comuniquem, mandem abraços, não é? Às vezes a gente fica calado aqui, se a gente não toma iniciativa, parece que o pessoal não faz. É uma via de duas mãos, é daqui para lá e de lá para cá, né? Vamos nos abraçar virtualmente, mas vamos nos abraçar, tá certo? Sexta-feira, eu estou sabendo aqui, nossa produção está nos informando aqui, nós vamos ter uma live para as irmãs, as mulheres, Entre né? Amigas. O Entre Amigas vai acontecer nessa sexta-feira aqui. Parece que a Cris
e a Márcia vão estar trazendo um assunto importante aqui, não é? A Márcia é nossa psicóloga e sempre quando ela fala, ela traz algumas coisas muito importantes, não é? Então, que horas? 8 horas, Flor? 8 horas. As irmãs fiquem ligadinhas aí e se correspondam, não é? Fala se gostou, se não gostou, chama uma amiga, compartilha, não é? Tudo para mim é novo, está sendo novo, eu não sei nem falar ainda esse vernáculo digital, né? Eu não sei falar, então a gente se arrisca. Outro dia eu falei no Jogo da Velha, não foi o Jogo da Velha? Jogo da Velha, não é? É o sinalzinho do hashtag ali, e me desculpem, mas é assim mesmo. Que Deus os abençoe, irmãos. Nós vamos encerrar orando, agradecendo. Olha, a gente está com um bom número assistindo aí. Obrigado, viu, irmãos? Deus abençoe a todos. Saudade das crianças correndo pelos corredores lá do templo, não é? Aquela conversaiada no início do culto, o som das páginas da Bíblia. Irmãos, tem cada coisa, né? Cada um sente saudade de uma coisa. Sabe, esse barulhinho assim, ó. Né? Os nossos músicos ali tocando, cantando. Poxa vida, que saudade que dá, né? Fica assim então, irmãos. Vamos agradecer a Deus? E que este texto do samaritano, sim, e parece que isso é uma grande verdade. Essa parábola que é só contada, irmãos, em Lucas, esse ensinamento de Jesus provocou a abertura de tantos hospitais no mundo todo com esse nome, não é? Hospital Samaritano, Hospital Bom Samaritano, não é? E olha que coisa interessante, não é? Que essa palavra fique no nosso coração. Se alguém quiser colocar uma observação, me mandar no particular aí alguma observação, tem toda a liberdade, tá bom? Uma crítica, se eu falei alguma coisa fora aí, por favor, me ajudem. Eu quero acertar, tá bom? Vamos agradecer? Senhor, obrigado por este texto que o Senhor deixou nas Escrituras. O teu Santo Espírito inspirou Lucas na redação desse texto. Nós não sabemos o porquê, só ele relatou, mas que bom que ele relatou este encontro de Jesus com este mestre da lei. Senhor, que este ensino possa estar no nosso coração e que ele faça parte da nossa vida diária, que possamos nos importar com as pessoas, que sejamos os próximos dos necessitados. Nos ajuda e nos capacita. Eu sei que o Senhor já tem dado recursos a cada um de nós para sermos úteis em muitas circunstâncias, ó Deus, dentro de casa, com os nossos familiares, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na nossa vizinhança. Queremos ser parecidos na atitude com esse samaritano. Não queremos ser parecidos com estes religiosos que Jesus colocou nessa parábola. Nós queremos ser parecidos com o samaritano. Nos ajuda, Senhor. Eu peço a tua bênção sobre cada irmão e cada irmã que está nos assistindo. Onde eles estiverem, Senhor, em cada lar, repouse a tua bênção, a tua graça, o teu amor, o teu poder. Cerca-nos com os teus braços, ó Deus. Eu peço pela nossa irmã Dalva e por outros que porventura estejam passando por momentos difíceis. Em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor é o Senhor que nos levanta, que nos apruma, que nos endireita, que nos nivela.
e que o Senhor continue trabalhando em nós, ó Deus. Aquilo que o Senhor começou lá atrás, eu sei que o Senhor vai terminar. Obrigado por tua paciência e pelo teu carinho com cada um de nós. Eu peço que a tua graça esteja com cada família. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ok, irmãos. Deus abençoe. Agora eu vou apertar um botãozinho aqui. Deixa eu ver. Aí. É isso aí. Bom, eu acho que deu a hora. Certinho, né? Fiquem na paz, irmãos. Tenham todos um ótimo final de noite. Viu? Um abraço. Qualquer coisa, liga aqui. Tia Arlete, se você está assistindo, aí, me desculpe o horário que você ligou. O meu celular estava com um volume muito baixo, eu não ouvi. Tá? Me perdoe aí, põe na minha conta aí que depois a gente acerta. Deus abençoe você e a todos que estão nos assistindo. Até a próxima, irmãos.